Existe um personagem que está acima de todo o universo Marvel. Ele é como um deus todo-poderoso. Você sabe quem que eu tô falando, lógico. Sim, o The One Above All. E hoje eu vou destrinchar aqui tudo sobre essa entidade, né? O que ela representa, as referências, as aparições e responder a grande pergunta. The One Above All é mesmo onipotente? A resposta vai te surpreender. Vamos lá! Enéas Trunks, Peter aqui. Como com quase todos os personagens que compõem o universo cósmico da Marvel, né? The One Above All teve a primeira aparição na HQ do Quarteto Fantástico. Eu diria que até algo esperado, né? Que se alguém pode chegar ao ponto de explorar os domínios do criador, esse alguém é ninguém menos que Reed Richards, o Senhor Fantástico, na verdade, o Homem Elástico, junto com a família dele, é claro, né? Não existem exploradores melhores do que esses quatro, vai por mim, galera. Mas, assim, chegar a esse feito não foi uma aventura feliz, não foi uma aventura animada, não. É uma história de tragédia, porque eu tô falando da morte do Coisa pelas mãos do próprio Reed Richards. Isso aconteceu porque o Ben Grimm, o Coisa, né, tava sendo controlado. Ele ia matar o Tocha Humana. E numa medida desesperada para proteger ele, o Reed acaba matando o melhor amigo dele, que é o Ben Grimm, o Coisa. E obviamente ele fica desolado com essa situação, até porque se sentia responsável por ter matado alguém da própria família. E daí ele decide estudar sobre o pós-vida, coisinha simples, né? E descobriu que depois da morte, a essência vital do Ben tinha ido para outro plano de existência, o paraíso, e também descobre um meio de seguir essa trilha. Assim, né, a Sue Storm, o Johnny Storm e o Reed Richards, eles chegam a uma dimensão em que a mente humana nem sequer é capaz de compreender. O local acabava sendo visto todo de uma forma que a mente dos três aceitassem. Lá eles encontram o Ben, o Coisa, né, na frente da porta para o verdadeiro domínio de Deus. Para resumir a história, galera, o Reed fala sobre a verdadeira importância da família. E o agente do Toa, né, o The One Above All, vou chamar ele de Toa, que tava com eles lá, diz que eles passaram uma espécie de teste do amor lá e por isso ganhariam uma visita com o The One Above All. Aquela porta gigantesca se abre e eles atravessam todos os planos existenciais possíveis. Só que o que eles veem não é nada do que eles esperavam. Eles chegam que parece ser uma sala comum. E ali tem um velhinho desenhista segurando um lápis. Aquele era o criador e é simplesmente uma sacada genial. Ainda mais porque a aparência dele era totalmente inspirada no Jack Kirby, que foi basicamente o pai da Marvel Comics junto com Stan Lee. Eles eram praticamente sócios. A ideia original, né, do Toa, do The One Above All, era exatamente essa, galera. De ser visto como uma representação dentro dos quadrinhos dos reais desenhistas e escritores que trabalham nos comics, nos quadrinhos. É uma ideia sensacional para um ser acima de todos, único no topo da pirâmide. Imagina, cara, não importa quão poderosa uma entidade seja no gibi, ela nunca vai poder ser mais poderosa que os próprios escritores desenhistas no mundo real, que estão criando a história. Basta chegar a passar uma borracha. Quem é mais poderoso dentro de uma HQ do que as pessoas que desenham essa HQ, que coloram essa HQ? São os criadores. Então, eles são os representantes máximos, eles estão acima de tudo. Então, o The One Above All, esse personagem nos quadrinhos, foi criado se baseando no Stan Lee e no Jack Kirby. Então são a representação dos criadores dentro dos gibis. É sensacional isso. A Marvel tá com ponto nesse quesito. Fala sério. Bom, galera, eu disse que eu ia destrinchar bem o The One Above All pra vocês. Então, quando a gente fala nele, vocês precisam ter dois conceitos simples na cabeça. Primeiro, o de um desenhista de quadrinhos. O segundo, o de Jesus. Toa é basicamente a fusão dessas duas coisas. Apesar de que ele passa uma visão de religiões monoteístas no geral. Ou seja, religiões que costumam ter um Deus todo-poderoso no centro. Toda aquela ideia de ser o criador de tudo, sabe? De ter um paraíso e tal, essas coisas. Um grande exemplo da representação do The One Above All como um desenhista foi na última edição do Deadpool Secret Agent, em que os vilões estão em posse do que chamam ser a primeira pedra, um pequeno pedaço, né, de grafite santo do lápis de Deus. E nessa história, o Todo-Poderoso em pessoa abriu o portal do reino dele para a Terra para recuperar esse grafite. Aí quando isso acontece, todos que estavam perto não conseguiam nem descrever o que eles estavam vendo. Falavam que era tudo e nada ao mesmo tempo. Olha, cara, que paradoxal isso aí, sacou? Tudo e nada. Em seguida, o Toa usa a borracha do lápis para corrigir a catástrofe dimensional que poderia ocorrer. Troca ali um papo maroto com Deadpool e vai embora. No geral, galera, o Toa sempre foi um personagem muito além das catástrofes cósmicas que volta e meia estouram aí no multiverso Marvel, né? Ele quase nunca interfere. Só que uma vez ele apareceu diretamente na vida de um personagem muito importante da Marvel, que talvez até seja o maior da editora. Sim,
o Homem-Aranha in The Sensational Spider-Man número 40, no momento em que o Peter Parker tava frustrado com a vida, tava bem desiludido, bem desgostoso da vida. Estou só tomando sentimental aí, vai na boa, vamos lá, vamos comigo. Porque assim, galera, Tia May tá quase morrendo no hospital. E ele começa, nesse momento, a relembrar de todas as pessoas que não conseguiu salvar. A ex-namorada Gwen, o tio Ben. Então, o ser mais poderoso do universo decide aparecer para ele consolar ele. Vocês têm noção do quão significativo isso é? Deus parou tudo o que estava fazendo para confortar o coração do Peter Parker, que estava completamente desiludido da vida. Mostrou para ele, né, uma multidão de pessoas. E quando o Peter Parker perguntou quem eram essas pessoas, a resposta foi: são pessoas que você salvou. Ele estava mostrando como, graças à simples passagem do Homem-Aranha em segundos na vida daquela gente toda, inúmeras crianças, até famílias, puderam continuar as vidas. Não é à toa que o Peter cai em lágrimas. Foi, cara, pra quem gosta de história em quadrinho, foi uma cena tocante, foi uma cena emocionante. Deixa o like aí se você chorou também, tem que ser honesto. Eu tô realmente emocionado porque essa história eu li. Nessa HQ, cara, a última fala dele pro Peter foi: tenha fé. Então dá pra perceber que essa é a aparição mais aproximada do Deus cristão que o Toa já teve, apesar de o amor ser algo sempre presente no personagem. Inclusive a ideia do amor tá na melhor definição do Toa que eu poderia dar. Essa definição tá na última edição de Supremos 2. Eu vou traduzir aqui pra vocês. Abre aspas. Eu sou o The One Above All, ou um sobre todos. Aqui ele tá falando o que todo mundo já sabe. Ele tá no topo da hierarquia cósmica sozinho. Continuando, galera. Eu vejo através de muitos olhos, eu construo por muitas mãos. Eles são eles mesmos, mas eles também são eu. E fecha aspas. Pera que aqui tem coisa, preste atenção. Quando ele fala que vê por muitos olhos, constrói por muitas mãos, ele está se referindo a toda a criação da Marvel. Cada entidade tem lá, né, a sua mitologia, o conceito de criação. Odin criou tal coisa, tal deus criou outra tal coisa, os Beyonders criaram o sistema multiversal, blá blá blá, você entende isso? Então, o que o Toa quer dizer é que ele, como alguém da equipe criativa da Marvel Comics na vida real, ao mesmo tempo que escreve e desenha essas entidades, criando tudo isso, é como se ele também estivesse criando junto. Por isso ele completa dizendo, né, que ao mesmo passo que eles são eles mesmos, eles também são o The One Above All. Olha só que sacada de gênio, galera! O miserável é um gênio! O que ele fez aí foi basicamente uma analogia ao Deus cristão da gente, a Jesus, né? Jesus está em todos os locais, Jesus está em nós mesmos, é o que ele quis dizer. Ele é o criador de todo mundo, é o criador das entidades. Isso foi fabuloso. Eu sou o Todo-Poderoso, reafirmando, né, a onipotência dele. Minha única arma é o amor, referência clara a Jesus Cristo. E por fim, o mistério me intriga. Essa foi a segunda vez na história em que ele disse isso. Ele havia dito a mesma frase pro Quarteto Fantástico, né? Naquele contexto, ele falava sobre as histórias, sobre ser um contador de histórias e as eternas dúvidas sobre o que aconteceria depois dessas histórias, né? Como elas terminariam. Até porque esse mistério é o que mantém nós, leitores, comprando as HQs. A gente quer saber como é que a história termina. Ao mesmo tempo, é uma referência ao Deus cristão. Quem nunca ouviu falar na frase Deus trabalha de formas misteriosas? Só que, como eu tinha dito antes, o Toa não é uma representação exclusiva do Deus judaico-cristão. Não é à toa que ele já apareceu pra Mônica, que é uma muçulmana, ele apareceu como Alá, ele apareceu pro vilão Dimitrios como um papagaio. Na conversa com o Tribunal Vivo, ele aparecia na forma de diferentes raças da Marvel, como os Skrulls, os Baduns. Mas não só raças diferentes, ele também não tem sexo definido. A forma dele alterna entre o masculino e o feminino o tempo inteiro. Apesar de que pra mim isso já era algo esperado, assim, porque ninguém pensa que uma entidade tão transcendente fique presa a conceitos básicos de sexo, de gênero. Mas a única coisa que eu não entendo é o fato dele ser tão passivo. Por exemplo, em Thanos Infinity Finale, Adam Warlock destrói toda a realidade por acidente. Na boa, ele oblitera todo o espaço-tempo e apaga todas as entidades abstratas existentes. Tudo que você falar de entidade foi pro saco, deixando com ele só o Thanos. Então assim, galera, só tinha sobrado esses dois no Omniverso. E também o vazio branco do nada. E ainda assim, o The One Above All não se manifestou. Thanos que teve que ter a iniciativa de perceber que só restava, né, pro The One Above All pra recorrer, já que o Warlock não conseguia reverter aquela catástrofe que ele mesmo tinha feito. Então foi preciso, né, o Thanos ajudar o Warlock a usar a essência do Tribunal Vivo, da dimensão dele, para acessar o paraíso, a dimensão do The One Above All. Isso porque o Tribunal Vivo é um servo direto do The One Above All. E é o único que tem acesso a uma audiência com o um sobre todos. Basicamente, a hierarquia é The One Above All, né, acima de tudo,
mestre do Tribunal Vivo, esse aí que vai agir mais diretamente como tipo um grande regulador do multiverso. Depois vem outros seres abstratos, eternidade, infinito, caos, ordem, etc. Adam e o Thanos conseguem se encontrar com ele, com The One Above All, e tentaram, né, uma negociação. The One Above All restabeleceria a realidade deles ao que era, só que Adam Warlock se tornaria eternamente o novo Tribunal Vivo, já que o anterior tinha morrido nas mãos dos Beyonders. E foi exatamente isso que aconteceu. Então assim, né, com tudo que vocês já sabem agora, bora fazer uma recapitulação de poder, pra gente verificar se de fato o The One Above All é Tri-Oni, ou seja, onipotente, onipresente e onisciente. Bom, galera, a gente já viu que ele tá acima de toda a Marvel. Disse ser onipotente, todo poderoso. Algumas vezes, né? Conta também a favor ele ser uma representação dos escritores e desenhistas, né, do mundo real. Então, onipotência, check. 2, na conversa com Thanos, tanto o Titã Louco como ele próprio afirmam que ele sabe de todas as coisas. Onisciência, check. 3, nessa mesma conversa, o Thanos diz que o The One Above All é literalmente todas as coisas. E a gente já viu outras vezes declarações sobre ele ser o tudo e o nada ao mesmo tempo, sobre todos serem ele. Por fim, onipresença, check. Dá pra gente falar então que ele é Tri-Oni? A resposta é não. Na realidade, galera, até aqui ele teria sim todas as características de um Tri-Oni absoluto. E faz todo sentido com o conceito e a ideia desse personagem. Só que, galera, em Thanos Infinity Conflict, a gente descobriu que o Todo-Poderoso tem um ponto fraco. Foi agora, recente. Para entender esse ponto fraco, vocês precisam saber que o Toa possui reguladores universais em cada dimensão. São como cometas que eventualmente aparecem pelo espaço-tempo. Eles são indetectáveis para qualquer entidade. Só que o Thanos, com a ajuda de uma contraparte dele, de outra linha do tempo, mais futura, né, que já tinha se tornado uma entidade mega poderosa, deu essa localização para ele e protegeu ele de ser detectado. Ao conseguir acesso ao poder de um desses reguladores, o Thanos agora podia simplesmente absorver qualquer entidade e qualquer poder que quisesse para dentro do próprio ser. Assim ele começa uma jornada louca de colheita de poder, absorvendo a Senhora Morte, Galactus, Caos, Ordem, as Joias do Infinito e vários outros abstratos, até que ele se tornasse o próprio eu do futuro e pudesse proteger a si mesmo no passado para que ele ganhasse esse poder sem que ninguém interferisse. Basicamente ele se tornou tão poderoso que podia criar um paradoxo temporal onde, independente do que acontecesse, ele sempre alcançaria esse poder. O maluco é brabo. É um pouquinho confuso, né? Quando a gente mexe com o tempo é um pouquinho confuso. Mas você é nerd, tá acostumado com história de viagem no tempo, que eu sei, você entendeu. Mas, Peter, eu não entendi qual o problema. O The One Above All não pode só tirar os poderes que o Thanos ganhou? Aí que tá, galera. Ele não pode. Ele tentou e não conseguiu. Adam Warlock, que agora era o Tribunal Vivo, inclusive questiona ele. Pô, eu pensei que você era onipotente. A resposta é que para ser onipotente, o The One Above All precisa de que todos esses reguladores estejam em perfeito funcionamento. Acontece que quando o Thanos assumiu o poder de um, ele também afetou todo o sistema de reguladores, deixando The One Above All como não mais o onipotente. O Tribunal Vivo chega a questionar se o Thanos poderia se tornar, inclusive, mais poderoso que o próprio Toa. Vai vendo onde essa treta vai dar. Eu, particularmente, achei uma sacanagem por parte, né, do escritor, que deu uma estragada em todo o conceito do The One Above All. Mas não tem o que a gente fazer, galera. Tá no cânone, é canônico. Ele não pode perceber tudo. Ele não sabia dizer se o Thanos podia ser mais poderoso que ele. E por fim, se existe uma falha, um limite pra ele, logo ele não pode tudo. Ele não é onipotente. E pior que isso, galera, a HQ termina com Thanos absorvendo o Tribunal Vivo. E ao que tudo indica, né, na continuação Thanos de Infinity End, que ainda não foi lançada, vai ter uma luta épica entre, né, o atual mega poderoso Thanos e The One Above All. Então assim, galera, essa próxima edição tá chegando, eu vou trazer pra vocês, pra gente descobrir o resultado, mas com certeza com esse vídeo você consegue entender muito bem que o The One Above All, ele é muito poderoso. É o mais poderoso de tudo, mas ele tá agora num ponto onde a gente precisa descobrir se o Thanos conseguiu absorver todas as entidades. Eu vou trazer isso pra vocês no próximo vídeo, então fica ligado, deixa o joinha aqui no canal e olha, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai saber quando o próximo vídeo vai chegar. Assim que essa história for concluída, eu vou trazer pra vocês. Você com o sininho ativado, você vai saber. E eu vou trazer pra você. Obrigado de verdade, até a próxima. Fui!